Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Falcão. Mais um episódio aqui no canal Papo de PE. Hoje a gente vai falar sobre rugby, sobre um projeto social com rugby, com Maurício Draghi. Ele vai se apresentar aí para vocês. A gente vai ter um papo sobre rugby, sobre projeto social, sobre esporte, tá? Antes de mais nada, galera, eu quero só manifestar aqui a minha felicidade de estar aqui com o Maurício, né? Expressar para ele meu sentimento de gratidão, porque eu fui psicólogo no Instituto Rugby para Todos durante 9 anos, então lá foi uma escola para mim, né? Como cidadão, como profissional. Então, poxa, Maurício, em nome do Instituto, de todas as pessoas que passaram por aí, né, da galera que a gente trabalhou junto, muito obrigado de verdade. Você, o Instituto, as pessoas que a gente conheceu, as crianças, os jovens, contribuíram muito para a minha formação como psicólogo, como pessoa. Então, cara, queria te falar isso de coração mesmo, tá? Então, uma felicidade estar aqui falando com você. Enfim, a gente não se vê faz um tempo, mas a minha amizade por você e gratidão por você, pelo Fabrício, principalmente, é muito ampla, cara. É isso, Maurício. Se apresenta aí pra galera, fala o que você faz, de onde você vem, enfim, um pouco da formação e também um pouquinho aí de como surgiu o projeto Rugby para Todos. Bom, eu sou o Maurício Draghi, eu hoje tenho 44 anos de idade. Sou um ex-atleta de alto rendimento, mas eu digo que eu continuo um esportista da modalidade rugby. Na verdade, tenho um histórico aí na minha infância, né, na minha formação esportiva multi-esportes. E aí, com 14 anos de idade, eu conheci o rugby. E com 15 anos de idade, eu já estava partindo para especialização, já para o alto rendimento, convocação e seleção. E desde então, foi a minha principal modalidade que eu pratiquei a vida inteira. Até hoje eu tento largar e não consigo, então eu tenho o hábito de praticar o rugby em tudo que eu faço. Então, se eu vou fazer uma musculação hoje para o bem-estar, eu acabo visualizando coisas do jogo ainda. Existe uma motivação de sempre poder ainda aproveitar dos gramados da forma que der, né? Então, o rugby ele é muito, ele aceita muito os mais velhos, né? Os mais velhos têm uma consideração muito grande dentro da comunidade, que são os veteranos. Existem algumas ainda brincadeiras que a gente faz, óbvio, no nível seguro e controlado, mas eu procuro ainda me manter ativo. Mas eu deixei o alto rendimento também bem tardiamente. Eu joguei meu último campeonato brasileiro da primeira divisão com 42 anos de idade. E no rugby, depois dos 35, você já é considerado veterano e não é à toa. É uma carga muito extrema, né, física. E cada vez mais, né? O rugby tem ainda para crescer, para evoluir, com nações emergentes surgindo, e cada vez mais o biotipo e a condição física sendo posta à prova, né? E eu, por ter sido atleta aí do rugby desde a minha infância, eu vivi várias fases, né? O rugby hoje ele é um esporte olímpico, ele voltou a ser um esporte olímpico na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas existe um gap cultural muito grande da modalidade no Brasil. O rugby ele chegou aqui junto com o futebol, então tem uma história já muito longa, mas ele não se popularizou, ele ficou nas elites, né? Então no colégio francês, no clube britânico, e eu tendo jogado mundial, sul-americano, pagando para jogar, tendo que fazer rifa, fazer festa, costurar o emblema da seleção brasileira na minha camisa. Queria mudar essa realidade, né? Esse gap cultural de uma modalidade tão grande no mundo. Então, o rugby ele é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, né, depois do futebol. Então ele é mais praticado do que todas essas outras modalidades que a gente conhece tanto, né? Vôlei, basquete, handebol. Então, em número de praticantes, e tem também a questão dos eventos, né? A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo do mundo, né? Em termos de remuneração, em termos de público, em termos de pessoas que vão acompanhar presencialmente o esporte. Então, um esporte gigante no mundo,
E aqui no Brasil, quando eu decidi, junto ao meu amigo Fabrício, né, nós atletas na época convocados para a seleção brasileira, jogando no Clube Pasteiro, né, um clube da elite aqui do Brasil, de São Paulo, um clube da comunidade francesa, moradores do Morumbi, a gente saía para treinar no bairro, treinar nas praças e sempre tinha algum público ali que tinha vindo de Paraisópolis, estava passeando fora da comunidade, muitas crianças, e sempre pediam uma bola de rugby e vinha aquele retorno de um sorriso, né? Então isso motivava a gente, né? A gente já tinha essa vontade de levar rugby para crianças e de fazer um trabalho social. E aí a gente chegou lá em Paraisópolis para fazer um experimento de tentar apresentar o rugby para as crianças. Já de cara veio uma característica marcante no projeto, né, que é mais demanda do que recurso. Então a gente já se deparou com muitas crianças, tivemos que buscar voluntários de imediato, aumentar os dias, né, de participação e principalmente a gente percebeu que a gente estava num local que a gente precisava saber muito mais do que rugby para poder realmente fazer a diferença. Então começaram a aparecer demandas básicas e primárias, né, para a subsistência, para o desenvolvimento humano, e aí perdi o sentido, né, a gente querer ensinar só uma modalidade esportiva. Então vinham demandas comportamentais, demandas da área da saúde, como falta de comida, né, na hora do treino, e a gente teve que ir construindo isso. Então eu vejo lá o Paraisópolis como um grande laboratório, um laboratório onde teve muito pioneirismo. E aí aqui eu te retribuo, né, Rodrigo, porque você foi uma dessas primeiras pessoas que voluntariamente se juntou à nossa proposta lá no início, e eu lembro de vários papos, né, de ter com você, porque eu era o educador lá na ponta, e essas demandas apareciam, né, então você sempre nos norteou, mas principalmente você trouxe a visão de que a gente precisava de conhecimento apropriado para lidar com as demandas. E aquele sonho, né, da gente querer sempre fazer melhor e não conseguir, porque o voluntariado ele dá aquela limitação, né, da gente não poder cobrar tanto, da gente dos profissionais, da gente perder profissionais por outras oportunidades. Então a gente tinha essa vontade, né, esse sonho de poder fazer algo melhor e a gente conseguiu construir dentro desse laboratório um norte que eu digo que é uma metodologia própria, mas é uma metodologia viva, que a cada ano ela acaba absorvendo conhecimento, seja de profissionais, sejam de tendências, né? Mas eu enxergo que o nosso principal legado foi inspirar outras iniciativas, porque nós somos muito resilientes, né? Pioneiros em levar uma modalidade diferenciada, com tantas dificuldades de serem praticadas, né? Não só pela modalidade não ser desenvolvida, mas pela própria característica, né? Uma modalidade de contato que exige uma filosofia, né? Exige um material humano especializado, né? Para ensinar. Então, esse desafio e essa resiliência nossa em acreditar que podia dar certo, com o passar dos anos, geraram resultados. E quando esses resultados começaram a aparecer, nós temos mapeadas mais de 100 iniciativas que já surgiram desde então, que eu também gosto de enfatizar que elas não são iguais, elas são similares, elas se espelham, né, na nossa iniciativa, mas eu também gosto de diferenciar bastante como elas são. Eu vejo que o esporte educacional é um tema que ele precisa ser muito bem abordado para ele ser destrinchado e a gente poder diferenciar todas as manifestações, né, e, consequentemente, as ações que ocorrem dentro de uma atividade de esporte educacional, né? Então, a gente tem as classificações das manifestações, né, do participativo, aí o educacional. Eu vejo que ele é muito abrangente, né? Mas a característica do rugby para todos é realmente ser um agente diferencial de transformação para os nossos alunos. Então, quanto que impacta realmente cada uma dessas iniciativas tidas como esporte educacional realmente na vida e no desenvolvimento desse indivíduo, né? Então, às vezes nós temos resultados que vêm de vários projetos sociais e várias modalidades que muitas vezes
o grande responsável por isso é o próprio projeto, porque a criança não tem um amparo familiar, não tem um amparo da educação formal. Agora também existem muitas iniciativas que, quando você conhece a família do indivíduo, é que você conhece ele, né? Então você tem os dois lados, indivíduos que transformam suas famílias e indivíduos que também são muito bem orientados e direcionados por seus familiares, independentemente da classe social, né, que eles vêm. Então, ali eu vejo que foi um grande laboratório. De novo, queria te agradecer mesmo, acho que você é um grande responsável por todo esse legado. Dividir com você que a gente não consegue nem visualizar o tamanho do impacto que a gente conseguiu entregar através desse pioneirismo, de se propor a desenvolver uma metodologia realmente eficaz e que hoje impacta muita gente. A gente tem muitas novidades recentes aqui, porque o Rugby para Todos ele é uma organização que surgiu com muito propósito, né? As pessoas que sempre estiveram envolvidas foi por amor à causa, foi por propósito. E isso paga, né? Isso traz de volta muito retorno. Então, nós deixamos de comunicar muito o que nós fizemos, nós deixamos de nos vender muito, porque a gente sempre concentrou muita energia lá no campo, lá na ponta, e realmente ter uma entrega de qualidade. E hoje a gente consegue comunicar melhor, e isso também tem trazido resultado de parcerias, né? Então a gente comemora uma parceria recente com uma rede, né, que é a Rede Gerando Falcões. A gente sempre acreditou muito no trabalho de rede, no impacto que a rede é capaz realmente de disseminar, né, de você conseguir avançar de forma mais rápida, disseminar todos os conhecimentos, né? Mas trabalhar em rede, principalmente no terceiro setor, sempre foi um grande desafio. Então nós participamos de algumas redes, tem redes que nascem muito bem, mas a execução depois não é similar. E agora nós, há 2 anos, estamos relacionados com a Gerando Falcões. Hoje nós somos uma ONG acelerada pela Gerando Falcões, então nós recebemos recurso, mas não é só recurso financeiro, é muito um recurso de capacitação, de treinamento, de estrutura em todas as áreas da instituição, com área de gestão, RH, treinamento, e isso tem impactado mais de 100 ONGs e mais de 100 favelas em todo o Brasil. E isso tem crescido também exponencialmente, porque é um projeto realmente de desenvolvimento de líderes. Então eu participei pela universidade, né, a Falcons University, e o mais legal é a troca, o quanto que a gente aprende com as outras instituições e o quanto que a gente pode ensinar. E aí eu trago isso para você, que a nossa metodologia ela é referência hoje para a metodologia da Gerando Falcões, que é a do olhar holístico, a do contato muito próximo com as famílias, um vínculo muito grande com os alunos, e trabalhar junto com o que os alunos mais gostam, outras habilidades e outras áreas, né, do desenvolvimento humano. Então isso é uma coisa que eu visualizo muito, não só no esporte, mas também na área da cultura, em todas essas atividades que eram chamadas de, né, que tem os temas transversais, atividades complementares. Eu vejo que com muitos beneficiários das ONGs, a gente consegue visualizar que essa atividade que era complementar, ela é a principal na transformação dos indivíduos. E aí, pensando muito sobre isso, sempre ancorado, né, em grandes profissionais que se prepararam, né, para isso. Então, eu, na minha posição de líder, né, sempre trazendo conhecimento, conversando, promovendo discussões, eu cheguei a essa conclusão, que a gente tem no vínculo com o nosso aluno a maior ferramenta de transformação. Então, se o aluno está numa aula de violino, aquilo lá ele faz com amor, ele faz com paixão, e o educador que está lá na ponta, ele tem uma capacidade de conseguir realmente atingir esse aluno de várias formas diferentes, que ele consegue transformar esse aluno em âmbitos muito maiores do que somente a música ou somente o esporte. E aí a gente
levando ideias, grande laboratório de ideias também em rede. A gente participou muito do desenvolvimento de um aplicativo que ele chama-se Gerando Educação. Ele ainda está em fase de desenvolvimento, então ele tem sido desenvolvido dentro dessas ONGs parceiras da rede. Também um trabalho de altíssimo nível, como é o perfil da Gerando Falcões, de conseguir executar. Então, aqui tem muita experiência e é um banco de ideias, né, muito grande. E aí, a hora que a gente consegue trocar essas ideias, a gente consegue pensar o que é realmente o prioritário, o fundamental, mas às vezes não tem o poder de execução, né? E a Gerando Falcões tem esse poder de execução. Então, em 6 meses juntaram uma grande equipe ali de desenvolvimento, né? Obviamente com pedagogos também gerenciando isso, mas muito na área da tecnologia. E hoje existe um aplicativo que nas comunidades carentes tem até parceria, né, com redes de celular. Então, quando entra no aplicativo, já entra também o contato lá da rede da internet. E a nossa metodologia ela foi base para hoje atingir tanta gente. Que bacana, mano. A gente aproveitou isso também para revisitar nossos processos e também absorver coisas de toda a rede, né? Então hoje tem um olhar muito grande na questão das competências socioemocionais, né? Com olhar também para o mundo do trabalho. A gente sabe que as competências socioemocionais são para todas as áreas da vida, né? Mas como são jovens adultos, a gente já começa também a trabalhar muito para a questão do empreendedorismo. Então dá gosto de ver a equipe trabalhando e os resultados que a gente consegue hoje visualizar nos adultos, né? Eu também vi, Rodrigo, que muitas ONGs que você vai conversar, eles fazem educação, são ONGs que não têm tanto tempo de história como nós. Então o discurso a gente quer formar jovens adultos capazes, né, de se inserirem no mercado de trabalho, de agarrarem as oportunidades da vida. E esse foi o nosso norte sempre, né? Então hoje nós temos mais de 60 jovens adultos que vão aí de 18 até o nosso aluno mais velho com 28 anos de idade, que são esses cases e que levaram toda essa aprendizagem, e nós sabemos o quanto nós poderíamos ter sido mais eficazes, quantos altos e baixos tivemos, né, ao longo desses 17 anos, mas ainda assim, os que permaneceram, né, ou mesmo os que passaram e depois, quando adultos, né, se afastaram um pouco do esporte, você vê o quanto eles estão na trilha, na jornada que nós chamamos a jornada do leão, né? Então, muitos bem posicionados no seu plano de carreira, com bons empregos, bem colocados. Temos também absorvido mão de obra, então nós temos hoje nutricionista, fisioterapeuta, auxiliar da comunicação, educadores, muitos já formados, né, então eles são referência também para os alunos, mas que eles agora devolvem, né, para o projeto com toda essa capacitação que eles tiveram ao longo desses anos. Além do resultado esportivo, que ele não é o nosso foco principal, mas é uma característica marcante no Instituto. Nós temos um índice de atletas de alto rendimento muito alto quando comparado a grandes clubes tradicionais do rugby do Brasil. Então, mais de 20 atletas já passaram pela seleção brasileira. Temos hoje das 14 convocadas para o pré-olímpico de Tóquio, temos duas leoas e uma que é a Ashley, que ela vem da Escolinha Social Rugby Rio, que é o braço do Rugby para Todos, que há 7 anos existe lá no Rio de Janeiro. Então, a gente procura dar todo tipo de conhecimento, mostrar os caminhos possíveis e auxiliar, né, deixando o livre-arbítrio da escolha para o que o aluno quiser fazer, a gente conseguir amparar e dar o suporte necessário. Poxa, muito bom ouvir tudo isso, Mal. E assim, minha cabeça tá fervilhando aqui, tenho várias coisas pra gente trocar, cara. Primeira coisa, Mal, parabéns, poxa, né, tudo isso que você falou uma série de coisas sobre educação para depois falar do esporte, né? Ou seja, antes de focar na questão esportiva, enfim, do alto rendimento, tem uma bagagem aí educacional e de vivência, de estrutura para
proporcionar a quem está praticando o esporte, para quem está também mediando essa parceria, né? E assim, Mal, eu queria que você contasse para o pessoal, porque assim, tem gente de todo tipo aqui que pode estar assistindo, né? Como é que é Paraisópolis? Por que Paraisópolis? E você falou da Gerando Falcões. Gerando Falcões é uma ONG super conhecida, o Edu Lira é o presidente, não sei se é exatamente isso, né? É um cara super famoso, um ativista social. Como é que eles chegaram em você? Como é que foi o convite ou a parceria? Conta um pouco pra gente aí, por favor. Bom, Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo, comunidade carente, né? Favela. E são mais de 120 mil habitantes hoje, estimados. Então ela também é a mais populosa, porque ela não é aquela comunidade que é tão expandida, né? Ela já verticalizou bastante também. Então ali mora muita gente, só que ela tem uma característica de ser localizada numa região que não é periférica. Ela é do lado do bairro do Morumbi, que é um bairro muito nobre, então tem esse contraponto. Eu morei no Morumbi minha infância toda, juventude toda, então tive uma relação com a comunidade desde sempre. Então eram, enfim, crianças e pessoas que circulavam pelo meu bairro, que vinham de lá, desde trabalhadores em qualquer ambiente que a gente tivesse, seja na escola, seja na minha própria casa, que era de Paraisópolis. Então sempre teve uma relação. Muitos profissionais do meu colégio também era do Morumbi. Então eu sempre tive uma relação com a Paraisópolis e de passar e ver aquele mundo, né, que era muito bem demarcada a divisão, né, de o que era o Morumbi e o que era Paraisópolis. Então sempre teve muito presente. E quando a gente decidiu fazer, não tinha por que procurar outro lugar que não fosse próximo ao nosso entorno, né? Então, nós chegamos lá, muito na cara e na coragem, desbravando mesmo. E a gente sempre fala, né, que sempre tem uma barreira, vem um empurrão para frente. O primeiro empurrão para frente foi que a gente foi falar lá no campo, a gente falou, tem um campo em Paraisópolis, vamos chegar lá. A gente chegou lá, era um domingão, e no domingo o campo tá fervendo, né? Tá todo mundo lá, não é só um campo de futebol, é o churrasco do lado, os encontros, né? Então a comunidade estava lotada. E quando a gente chegou no barzinho lá para procurar alguém para falar, o gestor do campo, justamente ele era um inspetor do meu colégio, né? Estudei no Miguel de Cervantes a vida inteira. Então o Chiquinho, que é um grande amigo, que estava no futebol, era goleirão também lá, ele é o presidente do Palmeirinha, que é um dos mais de 35 times oficiais de futebol que tem em Paraisópolis, e ele que gerencia, né, o gestor do campo, o único campo da comunidade, de mais de 100 mil habitantes. Então acabei chegando no local e tive essa surpresa. Então foi a questão, né, que a gente já foi bem-vindo, bem recebido. A gente já pôde dividir nossa ideia de levar o esporte lá e ter as portas abertas desde então. E aí realmente foi uma imersão, a gente foi conhecendo o ambiente, mapeando demandas e construindo e desenvolvendo o nosso trabalho. Então, por isso, Paraisópolis, o projeto começou em 2004, então já são 17 anos de projeto esse ano, e a comunidade se transformou muito de lá para cá, né? Então hoje, se a gente for no campo, antes era um campo que era um terrão, que não tinha grade horária, quem podia mais jogava mais, tinha futebol em todos os sentidos, de todos os tamanhos, com todo tipo de bola, não tinha arquibancada, era um morrinho, e o esgoto das casas caía no campo, onde a nossa bola rolava, né? E estrutura de apoio zero, né? Banheiro, vestiário, nada disso. Hoje é uma arena, né, de grama sintética, com grade, né? Então você consegue fechar o portão, controlar o espaço, e também uma grade horária, agora é uma arena esportiva, né? Um espaço esportivo lá. Então ali tem muita resiliência da comunidade, porque os outros dois campos que tinham lá historicamente, né, na década de 80 e 90, sumiram, né, viraram moradia. Então aquilo lá, quem segurou foi a própria comunidade, os moradores mais antigos, principalmente a cultura do futebol. Então a gente chegou no ambiente de futebol para fazer rugby. É difícil a gente imaginar que a gente ia ser bem recebido.
Mas desde então, a gente percebeu também que a comunidade ela é muito aberta, né? Então tem muita gente boa que quer o bem, que quer ter acesso às coisas. E quando a gente ia para lá, era fácil perceber que a gente estava lá para promover o bem, para levar coisas, né? Então a gente sempre foi muito bem aceito, até porque a gente também sempre aceitou todo tipo de demanda lá, para tentar colaborar no que tivesse ao nosso alcance. E a comunidade de lá para cá se transformou muito em todas as áreas, né? Teve até uma obra que foi bem marcante, que foi o programa Favela Bairro, entre Prefeitura e Estado. Levaram mais de 100 ações de urbanização. Então a comunidade é um canteiro de obra, porque também especulação imobiliária, aquilo lá vem se transformando aos poucos. Tem muita área nobre lá dentro, para quem não conhece. Nós temos, enfim, grandes redes de comércio, né, que atuam lá dentro, grandes supermercados, grandes marcas que vendem eletrodomésticos, material de construção. Então existe uma economia enorme que gira lá dentro e muito desse contato, né, das pessoas que vêm, né, historicamente, muitas pessoas vêm de regiões com menos oportunidade para São Paulo. E quando chega em Paraisópolis, é o paraíso mesmo, é a cidade do paraíso, porque a pessoa está ali a 5 minutos de inúmeras oportunidades de emprego, né? Então a comunidade tem muita felicidade, muita gente trabalhadora, e a gente também foi sempre muito bem acolhido. Muitos anos, né? 17 anos é uma vida ali, então a gente viu muita coisa acontecer, a gente também viu muita coisa, a gente perdeu muita coisa. A gente, por falta de estrutura, falta de conhecimento também, por ser um laboratório, a gente errou muito também, né? Então, ao longo foram muitos erros e acertos e sempre buscando, né, desenvolver algo consolidado, né? Então, pegar desses erros e acertos e trazer, sempre desenvolver o melhor. Mas a gente viu muita coisa acontecer lá, a comunidade se transformar também quanto a poder paralelo, quanto à organização, né? Então muitas conquistas também de referências lá da comunidade que buscam também advogar, né, pela causa da desigualdade social. Então a gente também acaba aderindo e sendo parte, né, sendo porta-voz disso. Agora com a pandemia a gente sabe que é um momento diferenciado na cultura de doar do brasileiro, né? Mas é algo que a gente fala há muito tempo atrás, né? E não precisava de uma catástrofe como essa para virar tona, né? Então a gente também atua muito em advogar pelo esporte como uma ferramenta de transformação e de educação fundamental, e também pela causa, né, de tentar minimizar um pouco as mazelas aí da sociedade. E em relação a Gerando Falcões, nós somos uma instituição que precisa de recursos, então buscamos sempre parceiros, temos vários tipos de fontes, né? Então desde a doação de projetos incentivados, né, da lei de incentivo, então o imposto de renda, né, que é revertido diretamente na ação, até prestação de serviço, patrocínios, voluntariado, né, parcerias pro bono. Então a gente hoje tem uma diversificação muito grande, né, nas nossas fontes, e também faz um trabalho de comunicação e captação desses recursos, né, desses parceiros. E dessa captação havia um edital aberto da Gerando Falcões, que era justamente buscando iniciativas para que pudessem ser aceleradas. E o processo ele é focado no líder do projeto. E isso tem uma lógica, né? O Rugby para Todos, dentre as organizações selecionadas para fazer parte da rede Gerando Falcões, ela é diferenciada, né? O Instituto Rugby para Todos já tem uma antiguidade bastante considerável, e já tem também, por conta disso, uma estrutura diferenciada. Então hoje a gente busca mais, nós temos uma estrutura base para fazer um bom atendimento,
sempre tentando suprir as demandas subsequentes, né? Então, tem necessidade, mas a gente também tem aí um período já bastante longo de atuação continuada. Então, isso também nos coloca num patamar um pouco diferenciado. Mas, basicamente, a grande maioria das ONGs da rede Gerando Falcões, elas vêm daquela tradição de projeto social, que é o próprio líder comunitário ter uma ideia, fazer um movimento, começar ali a desenvolver essa ação e construir ali um histórico, um legado, vindo ali do mínimo, né? Então ele começa um pouco da história do Rugby para Todos, do desenvolvimento também. A gente chegou lá voluntário, pequenininho, e começou a mapear as necessidades e buscar as parcerias e os recursos. Mas a gente sabe também que muitos desses líderes, eles têm características, né, e competências que são únicas, né, de quem vem dali de dentro. Então, conhecimento, né, da causa, inúmeras características pessoais que normalmente vêm juntas, né, quanto à resiliência, a entrega e o propósito, né. Eu acho que isso são características assim muito fortes para a coisa acontecer, mas que às vezes falta esse olhar holístico, né, até por resultado mesmo, né, às vezes por ter sido mal assistido também, né, pela parte da educação formal, que é todo o ecossistema ali atingido, né. Então, o programa ele vem realmente para capacitar esses líderes em todas as áreas que a organização precisa, e ele também traz um recurso financeiro de aceleração. Então, nós participamos desse edital, fomos selecionados, mais de 1.000 ONGs se inscreveram, então eu fui um dos líderes da primeira turma. Hoje a gente também atua como mentor, a gente continua, é uma formação continuada, então nós recebemos a formação, mas nós também participamos do acolhimento dos novos líderes que entram na rede. Então esse foi o ponto de contato, né? Eles vieram também conhecer nosso trabalho, eu fui lá conhecer o Edu, né? O Edu que você mencionou, ele é hoje o CEO, né, da Gerando Falcões, e ele é um dos fundadores, né? E foi muito legal, porque teve um processo, teve um erro no processo. Eles escolheram as ONGs e foram muitas ONGs. E aí deu bug lá no sistema. Então eles deixaram de fazer bem feito, né? Deixaram de dar retorno para todos. E aí eu fui procurar, falei, olha, a gente recebeu a visita, como está o edital, olha, já saiu o resultado, deixa eu procurar vocês, a gente não estava em lugar nenhum. Aí eles até identificaram que tinham, né, cometido esse equívoco, aí chamaram a gente para conversar. E aí o papo foi muito legal, né, porque foi de líder empreendedor para líder empreendedor, né. A gente podia estar confortável com o que a gente faz, fazendo pequeno, mas a ideia é ser referência mesmo, realmente impactar na transformação da realidade. E sim, a gente ouve muito discurso no social que quando você muda uma vida, já é muita coisa, né? Quanto vale uma vida, né? Mas tem que estar inquieto com isso. Não basta uma vida, são milhões de vidas, né? A gente precisa ter ações realmente para mudar o sistema, né? O diferencial, né? A propagação, a proliferação da ignorância, da falta de estrutura, da necessidade de se abdicar dos próprios sonhos para buscar aquele mínimo, né? Então a gente precisa quebrar essa corrente, né? Já temos um gargalo muito grande histórico, né, educacional, que vai demandar gerações aí para a gente conseguir minimizar isso, apesar que recursos não param de aparecer, tecnológicos para isso, né? Mas vem agora o impacto de uma pandemia, né, de 1 ano e meio de abandono, né, as comunidades estão realmente numa situação que não tem a menor condição de seguir os protocolos de saúde. Então, quando você propõe um protocolo de saúde num espaço que não cabe, tem algum erro aí. E aí, a gente, como um dos agentes, né, responsáveis ali por tentar transformar a vida desses beneficiários, a gente também teve que se transformar.
Então, na pandemia, nós tivemos uma atuação muito grande, né, no que é o assistencialismo, né? A gente faz um trabalho aqui que é continuado, de longo prazo, de desenvolvimento humano, mas teve que ter esse olhar para o assistencialismo, para as demandas básicas e primárias. Então, nós distribuímos cestas básicas, né? Essa campanha da Gerando Falcões, muito forte, né, em dar o prato de comida, né, para as famílias. Então, a gente teve que mapear melhor as necessidades. A gente percebeu também muitas ações desconexas, né, que ou promoviam um ambiente que não era saudável, ou não mapeava muito bem, e tinha família recebendo cesta básica de um monte de iniciativa, enquanto famílias não recebiam nada. Então, a gente também acabou atuando bastante nesse sentido, continuamos atuando, mas a gente voltou para o campo. A gente está agora, faz um mês já, com aulas 2 vezes por semana. Então, você vai na comunidade, nós vemos nossos alunos jogando outro esporte ali, se aglomerando, sem máscara. Então, quando a gente está lá, pelo menos é isso, é o bom exemplo, né? O bom uso do espaço, então é o protocolo, tudo lá higienizado, tudo com máscara. E isso aí, se você não tem alguém ali mostrando esse exemplo, o outro exemplo se propaga, que é tá tudo bem, sem máscara, estamos junto aqui. Então, dava uma agonia muito grande ir lá para fazer essas ações de combate à pandemia e não poder receber os nossos alunos, acolhê-los, né? A gente também se transformou para atendimento online. A gente entende que foi muito importante esse amparo, estar próximo às famílias, atender as crianças, né, na questão da saúde física e mental, né? Então, as aulas foram importantes, mas nós também munimos esse atendimento com temas relacionados à pandemia, tanto da prevenção, né, temas da área da saúde, quanto complementar as necessidades básicas, né, como alimento. Então, nós estamos lá na ponta hoje atendendo, e a verdade é que alguns profissionais nossos estão vacinados, não muitos, pela área da saúde, né? Temos lá temos psicólogos, temos nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, mas a grande realidade das ONGs, que são os chamados oficineiros, né, são profissionais que não são da área da saúde e formados. Então, quem está lá na ponta não é considerado educador como da educação formal, né, que esses professores já foram vacinados, mas estamos lá, né, estamos lá na ponta com essa insegurança, né? Então, é um momento bem difícil, mas a perspectiva futura é positiva. Espera que esse cenário realmente chegue ao fim no momento próximo, né? Então, no próximo semestre a gente já não tenha nenhum tipo de restrição quanto ao contato, porque a caminhada dos leões ela é louvável, né? A gente tem lá 17 anos e tem muito para construir. Então, hoje nós temos jovens adultos que começam a se empoderar do que é o clube, né, Leões de Paraisópolis, profissionais que já atuam, para que no futuro eles possam tomar decisões, eles possam estar nas diretorias e a gente consolidar esse modelo do começo ao fim como uma referência para poder ser replicado aí em qualquer lugar do Brasil. Poxa, muito bom saber tudo isso, Mal. E assim, você falou uma frase que tá me martelando aqui, cara. Quanto vale uma vida, né? Nesse momento que a gente tá perdendo aí tantas vidas de brasileiros e pessoas no mundo inteiro, essa pandemia descontrolada, né? E Paraisópolis tem chamado atenção, pelo menos no ano passado chamou atenção positivamente pelas ações, né, das lideranças comunitárias, esteve na mídia, né, que não teve tanto impacto teoricamente, não estou lá, mas você pode dizer melhor. Como que está hoje Paraisópolis, né? Porque as notícias que chegam pra gente é que estava controlado até pouco tempo atrás, enfim, que tinha aí todas essas questões aí de auxílio de pessoas, de instituições, né? Bom, eu vou falar o seguinte, que durante todo o período da pandemia, nós temos pequenos ciclos que realmente são diferentes na realidade ali do cotidiano de Paraisópolis, né?
Então, sem dúvida, você marcou bem que tiveram muitas ações lá que foram referência para outras comunidades. Houve uma mobilização muito grande, principalmente em relação à campanha dos líderes de rua. Então, tentar realmente mapear as necessidades principais lá, quanto ao contágio, né, quanto ao tratamento dos infectados. Chegou até a ambulância lá, parece que agora voltou e volta e perde, porque o patrocínio vem e some, né? Por isso que eu coloco que são vários ciclos dentro desse tempo de pandemia, né? Já vamos para 1 ano e meio. Então, o que eu senti, Rodrigo? No começo, enfim, era um desafio para qualquer um, né? Uma realidade que ninguém esperava enfrentar, mas do lado dos mais necessitados, fora a questão emocional, a gente não tem perspectiva futura, da questão de ter que ficar isolado, trancado fora, teve muita coisa que veio para melhorar a condição de muitos. Então, quando você pega o auxílio emergencial que foi dado no início, quando você pega a distribuição em massa de alimentos que a gente teve nos primeiros 6 meses, e agora, mais recentemente, na última onda, também voltou, né, subir de novo as doações de alimento. Você imagina que tem famílias que não tinham emprego, não tinham nenhum tipo de auxílio, tinham nada. E daqui a pouco começa a receber auxílio de 2 ou de 3 na mesma moradia, cesta básica de lá, cartão alimento de cá. Então, de verdade, é o que eu falo que a tentativa sempre foi muito boa, né? Da parte de todos, tanto no microambiente Paraisópolis, quanto no Brasil todo, em todas as comunidades. Foi realmente uma mobilização imensa, sem precedentes. Mas é muito difícil você ser assertivo e ser eficaz, né? Então, dentro desse universo de tantos milhões, existem camadas muito diferentes, realidades muito diferentes. E a gente está acostumado com isso, porque a gente vai na casa e a gente sabe que cada casa é uma realidade totalmente oposta à outra, né? Então, eu encaro que foram vários momentos diferentes. E falando de Paraisópolis, houve sim uma mobilização enorme, né, de várias lideranças, e que foram cases que realmente geraram replicabilidade, foram modelo, né, de atendimento. Mas quando você vai lá, você vê que foi um band-aid, você vê que é um band-aid. Quando você vê que tem uma mobilização forte na comunidade, é porque o negócio está muito feio. Porque lá já sempre faltou. O que eu falei, né, da cultura de doar, a gente já pede, né, por recursos para levar para onde não tem, levar de onde tem para onde não tem, há muitas décadas, né? Então, a realidade lá, ela é paralela, é uma realidade paralela do que a gente enxerga. Porque quando você cria medidas que não são apropriadas para um público tão grande, não vai dar certo. Principalmente tratando-se de saúde pública e contágio, porque somos um só, né? Então, essa é a agonia, que era um plano que não era feito para aquele espaço. Eu falo muito das escolas, né? Então, mas você defende a volta às escolas? Eu defendo, mas não é de qualquer jeito. Não dá para colocar um professor lá sem vacina, como há pouco tempo atrás, né? Não dá. Mas o que tinha que ser feito? A educação, que não era 1 ano e meio, 6 meses, um absurdo para um público que já está tão defasado, perder 6 meses da educação formal. Cara, vamos botar todo o recurso necessário lá. Tem que contratar, tem que estruturar, tem que colocar lá. Porque você não está resolvendo aquilo, as justificativas que são 1000, né? Você não consegue ter um plano, se tivesse um plano que fosse unanimidade, todo mundo ia poder decidir, mas qualquer iniciativa que você traz, ela, em algum lugar, ela é falha. Você não tem um plano real.
Então você tem isso, então a criança não vai estudar, mas o pai está saindo e está voltando. Então o mesmo núcleo familiar que está ali em 15 metros quadrados, 5 pessoas, você segmenta o público, fala, você não vai, mas ele vai. Então dá uma agonia, porque você vê que é um plano que não está levando a lugar nenhum. Então, a realidade, Rodrigo, na Paraisópolis, você que já esteve lá presente, ela é triste. Eu, como tomador de decisão, muitas vezes, eu me amparei para todas as decisões de paralisação. Você imagina, a gente está 1 ano e meio atendendo sem parar, mesmo não presencialmente. Isso são 20 profissionais contratados, então a gente tem uma falta de previsibilidade para frente. Era muito fácil falar, pessoal, tchau, paramos aqui, voltamos quando for. Ótimo, esse dinheiro ficava guardado, tinha uma previsibilidade para frente, mas e o agora, que é onde mais precisa, né? Então a gente se reinventou mesmo aqui, a gente saiu fazendo inovação, tudo para poder atender, porque estava muito desassistido, está muito desassistido. E aí quando você vai lá agora, você se depara com coisas que eu não via há mais de 10 anos, realidade de miséria. Então você via um ou outro lá que era realmente miserável, mas a grande maioria era uma movimentação de trabalho. Você vê um monte de gente lá que hoje não está fazendo, porque não tem, né? Você vê a criminalidade aumentando assim exponencialmente, você vê que o Estado está ausente e tem muita coisa que não para, né? Então, assim, é difícil. Eu tive que me amparar muito para a tomada de decisão, sempre de forma coletiva, sempre dividindo, ouvindo todos, sempre também quando decidindo ir para o campo, dando a possibilidade do próprio profissional se posicionar e falar, olha, eu prefiro que não, eu tenho, enfim, comorbidade, eu estou inseguro, estou passando por um momento difícil. A gente teve que fazer um trabalho muito forte aqui com a nossa equipe também, né, porque todos sofremos, mas a gente tem essa missão de estar lá onde é o lugar onde ninguém quer estar, né, o lugar onde ninguém está, na verdade. Então, felizmente tem esse um ar de retorno às atividades. Nosso foco lá total, Rodrigo, cara, saúde mental, sair de casa um pouco, interagir, né? Quantas crianças aí estão só com os adultos, né? Sem ver outras crianças. Então, obviamente, com todo o protocolo, né? Uma bola para cada criança. A gente faz rugby é contato, é abraço, passa a bola aqui, né? Então, mas mesmo assim, muito legal ver o sorriso das crianças, o quanto que estava se fazem necessárias essas atividades. Sim, poxa, eu imagino, né? Essa população de jovens, depois dos idosos, estatisticamente é a que mais vem sofrendo problemas de saúde mental, enfim, de tudo que você contou, né? E com relação à educação e tudo mais. Poxa, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Mas só complementando, porque você falou, né? Todo mundo está sofrendo, né? Então são os idosos, são as crianças. E o núcleo familiar, porque a hora que você chega lá, mistura toda essa carga. Então todos os ambientes estão assim, né? Precisando realmente reduzir, se cuidar mesmo, né? Mentalmente. E aí a gente começa a receber também essas demandas. Tem aparecido muitos casos de violência doméstica, enfim, abandono, coisas assim, que é o que eu falei, há mais de 10 anos a gente não via aparecer tanta coisa grave assim exposta. Sim. Vocês estão fazendo o que o Estado deveria fazer, que está previsto na Constituição do Brasil, né? Enfim, poxa. Vamos falar de rugby mesmo, né? Do esporte, do alto rendimento, não que a gente não estivesse falando, né? Você tocou num ponto aí no começo, que tem 3 convocadas para a seleção, né, que vai disputar os Jogos de Tóquio aí, né, que vieram do projeto social.
Eu queria que você falasse um pouco aí da seleção brasileira, do cenário do rugby mundial, que acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade também de saber quais são as seleções referências, enfim, como que se dá isso, onde é que o Brasil se coloca nesse momento. Legal, Rodrigo. Legal você perguntar, porque eu tenho visto na mídia, né, as Iaras estão classificadas, que é a seleção brasileira feminina, mas os Tupis não estão classificados, né? Então a gente só vai com a delegação feminina. E do pouco que já tem saído, já começa a se falar em medalha, cara. Então vamos lá, vamos falar da história do Brasil e do que é essa oportunidade de jogar essa Olimpíada. O rugby no Brasil teve esse gap cultural, né? Então é um esporte grande no mundo, a origem dele é britânica, então na Europa se joga muito, principalmente na Grã-Bretanha e na França. A França é um país referência também, então o campeonato francês de rugby é o campeonato mais rico do mundo. Agora sendo um pouco contestado pelo Japão, que está chegando aí fazendo coisas interessantes. Mas historicamente é um esporte britânico que se disseminou para as suas colônias. Então você tem muitas colônias britânicas que jogam rugby e que são referência, assim como algumas francesas, como é o caso das Ilhas Fiji, que são... Fiji é talvez o melhor país do mundo no rugby olímpico, que é o rugby de 7. Então, voltando para a história, o rugby ele tem no hemisfério norte a Europa como o grande centro do rugby mundial, os grandes campeonatos, os grandes atletas vêm de lá, e no hemisfério sul você tem colônias que são também referência. Então você tem a África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia como 3 países que sempre estão entre os top 5 do ranking mundial. É importante colocar que o ranking mundial do rugby ele não sofre muita alteração de níveis, assim, então não tem muita zebra no rugby. O 10º colocado não ganha do primeiro. É um raio que vai acontecer e não vai acontecer de novo. Então demanda gerações para você realmente transformar esse ranking. Então, historicamente, o hemisfério sul é muito forte com essas colônias britânicas e o hemisfério norte com a Europa. Emergindo, nós temos vários países. A Argentina é um deles, porque na Argentina o rugby também chegou junto com o futebol, mas ele foi para as escolas desde o início. Então, lá o rugby é muito estruturado e eles são referência na formação de atletas. Então são hexacampeões mundiais juvenis, né? sub-20, são hexacampeões mundiais. No profissionalismo eles demoraram um pouco e agora na era profissional eles chegaram também. Então a Argentina nos últimos 2 mundiais ficou entre os 4 melhores países, né, na colocação, e tem aí atletas dos melhores clubes mundiais, sendo ídolos aí do esporte mundial. Temos também agora, desde 2016, o rugby virou olímpico, então nós temos vários países onde a cultura esportiva é grande e que investem principalmente na corrida pelas medalhas, investindo forte no rugby. Então nós temos Estados Unidos, temos Espanha, temos o Japão, a China, com crescimento, a própria Rússia, com crescimento muito grande nos últimos anos, pós 2016, né, pós o ciclo olímpico de 2016. Então esse é o cenário dos principais países. Aqui no Brasil demorou para a gente conseguir popularizar e aí quando a gente fala isso, a gente percebe quanto potencial a gente deixou de utilizar, né? A nossa miscigenação, a gente tem muito de tudo aqui. Então o esporte brasileiro, Rodrigo, na minha visão, ele é todo errado, né? A gente consegue resultado através de um trabalho quantitativo, né, pulverizado, ao invés da gente fazer uma coisa, um programa mesmo de captação e de desenvolvimento para o alto rendimento. Então você pega para ganhar Bolsa Atleta, o cara tem que ser campeão no Brasil, né? Então você não tem o fomento do esporte infanto-juvenil. E em alguns esportes isso é mais difícil, né, de gerar resultado. Então a gente tem lá, né, na natação temos alguns casos, no tênis temos algum caso, então sempre aparece algum atleta que mesmo
sem ter sido desenvolvido da maneira correta, ele é um dos melhores do mundo. E agora isso começa a chegar no rugby, porque o rugby hoje, fomos referência, né, de rugby em projeto social, então hoje existem vários atletas que vêm de projetos sociais e que são esse biotipo que não estava no rugby brasileiro. Então você pega hoje atletas jovens que já estão rendendo no nível que a gente nunca teve. Então o crescimento ele vai acontecer no tempo certo, né? Então agora cobrar uma medalha das Iaras, sendo que elas nunca ficaram top 5 numa etapa de circuito mundial, é assim, pode acontecer, lógico que pode, mas não é esse o foco. O foco é que a gente vem realmente, nós somos nada no rugby, nós somos nada, mas a gente vai chegar, aquela história do gigante adormecido. Então nós somos nada, mas espera aí, as Iaras já são top 10, né? Top 10, se virar top 5, pode cobrar medalha, porque se virar top 5 é porque já vai ter ganhado das top 3, né? Mas eu acho que é um pouco precoce, eu acho que a gente começa agora, assim, a colher um pouco de resultado do trabalho recente com alto rendimento, né? Que é o alto rendimento com propriedade, né? Eu joguei seleção brasileira, eu rendi o mais alto que eu conseguia, mas não dava para chamar de alto rendimento, né? A gente não vivia para aquilo, a gente não acordava para fazer aquilo. Hoje existe uma estrutura que começa já a dar resultados, mas a própria cultura do alto rendimento, ela demanda um tempo, e não são 2 ciclos olímpicos. Então também teve muito erro, que agora começa a ser ajustado, né? Do desenvolvimento da modalidade no Brasil. Mas o legal de ver é que de 2012 para cá, né, quando se confirmou os Jogos Olímpicos, o rugby já está em todos os estados do Brasil, já existem categorias de base, né, que é daí que vem, né, sendo feito um trabalho melhor quanto a desenvolvimento. Então o futuro é promissor, sem dúvida. Perfeito, Mal. Poxa, para quem quer ajudar vocês de alguma forma, conhecer o projeto, como que as pessoas fazem para achar vocês, enfim, como que seria? Bom, quem quiser ter algum ponto de contato com o Rugby para Todos, a gente é sempre muito aberto, seja para uma outra iniciativa, para a gente poder trocar ideia, ser referência, mas quem quiser fazer parte dessa transformação de indivíduos, a gente tem uma campanha agora que chama Vem Jogar com a Gente, seja um agente transformador. Então existem 1000 formas de colaborar com o Rugby para Todos, compartilhando um simples post ou fazendo ponte com grandes empresas, com pessoas, né? A gente fala que é o agente transformador, porque é a partir de pessoas que nós conseguimos as ajudas, né? Seja mesmo dentro de uma grande corporação. Então, indo lá no nosso site, consumindo com conteúdo das redes sociais, você acha informação sobre essa campanha Vem Jogar com a Gente, e ali você vai poder achar a forma que se você se enquadra para poder colaborar. Perfeito, Mal. Prazerzão voltar a falar com você. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E é isso, cara. Valeu. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e parabéns pela trajetória de sucesso, e eu tenho certeza que a gente ainda tá junto e que você vai tá próximo sempre. Com certeza, cara. Valeu, galera. Curta aí, quem gostou do nosso bate-papo, dá um joinha aí pra gente. Valeu.